2025, o ano em que o Paris Saint-Germain virou finalmente aquilo que sonhou ser. 6 títulos, domínio absoluto na França, a Champions League e agora a Copa Intercontinental para fechar um ciclo épico no Parque dos Príncipes. Desde a chegada de Luiz Henrique, o PSG mudou de identidade e hoje colhe performance, confiança e história. Mas depois de conquistar tudo, o que podemos esperar a partir de agora do clube que chegou ao topo do mundo? Me fala sua opinião aí na caixa de comentários e vamos junto nessa. Debater, discutir e analisar o maior ano de todos os tempos do Paris Saint-Germain. Bom, eu não poderia deixar de me despedir de 2025 através deste último vídeo do ano no canal, escolhendo outra pauta que não o Paris Saint-Germain, que em 2025 viveu o melhor ano desde a sua fundação lá atrás em 1970, a julgar pelos 6 títulos conquistados pelos parisienses no período, dentre eles o da Champions League, que havia se tornado uma verdadeira obsessão ao PSG desde que ele foi adquirido pelo Qatar Sports Investments em 2011. Deste modo, o PSG dá adeus a 2025, se igualando ao Barcelona de 2009 e ao Bayern de Munique de 2020, como os únicos clubes a vencerem a Liga Nacional, a Copa e a Supercopa Nacionais, a Champions League, a Supercopa da UEFA e a tradicional Copa Intercontinental, tudo no mesmo ano. Aliás, o PSG só não o superou porque caiu diante do Chelsea na decisão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Bom, e a histórica sextupla coroa do Paris Saint-Germain foi confirmada através da conquista da Copa Intercontinental, que na edição de 2025 teve uma final envolvendo um clube europeu e um clube sul-americano. No caso, o Flamengo de Felipe Luiz, que caiu diante dos comandados de Luiz Henrique nas penalidades, após empate em 1-1 no tempo normal e 0-0 na prorrogação. A propósito, uma decisão que teve como herói pra lá de improvável o goleiro Matej Safonov, autor de nada menos do que 4 defesas nas cobranças de pênalti. Inclusive, o único batedor capaz de superar a muralha russa foi o Nico de la Cruz. De resto, todos os demais flamenguistas tiveram seus chutes defendidos pelo goleiro que, depois dessa decisão, muito provavelmente ganhará a vaga do até então titular e recém-contratado Lucas Chevalier. Ademais, é importante salientar que este foi o 18º título conquistado pelo treinador Luiz Henrique ao longo da carreira, sendo o 9º desde que ele assumiu o comando técnico do Paris Saint-Germain há 2 temporadas e meia. E eu não preciso nem dizer que Luiz Henrique é o maior treinador do Paris Saint-Germain até hoje, não apenas pelos históricos e inéditos títulos conquistados pelo clube sob a sua liderança, mas principalmente por ele ter dado a identidade que o Paris Saint-Germain jamais teve ao deixar de ser um time estrelado individualmente, e até por essa razão, dependente de craques como Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Lionel Messi e Kylian Mbappé, para se tornar uma equipe poderosa na parte coletiva, que se destaca pelo futebol de posse mais verticalidade, cuja principal característica é a forte marcação em linha alta, a pressão na recuperação pós-perda de bola, bem como a constante movimentação dos jogadores. E, cara, pode ter certeza que essa nova identidade implementada por Luiz Henrique no Paris Saint-Germain foi tão satisfatória, gratificante aos torcedores parisienses quanto a conquista destes 9 títulos sob o comando do treinador espanhol. Dentre eles eu incluo até a Champions League, a Copa Intercontinental. Basta recordarmos, por exemplo, que na temporada 2022-2023, ainda sob o comando do antecessor Christophe Galtier, o Paris Saint-Germain vence a Ligue 1 e é vaiado em pleno Parque dos Príncipes. Então imagina a seguinte situação:
você vai até o estádio acompanhar o jogo da sua equipe que pode determinar a conquista do Campeonato Brasileiro. Seu time vai lá, vence o jogo, é campeão e você simplesmente vai aos jogadores, vai ao treinador, vai à diretoria. Foi exatamente isso que aconteceu com o Paris Saint-Germain há 2 temporadas e meia. E tudo porque a torcida não se identificava com o clube, não enxergava em campo um Paris Saint-Germain que a representasse. Algo que mudou completamente após a vinda de Luiz Henrique, que trouxe junto de si o projeto mais coletivo do PSG, que pela primeira vez passou a ter um modelo reconhecível. Contudo, é óbvio que para promover essas grandes mudanças de mentalidade, o Paris Saint-Germain não deixou de ser um clube gastador que investisse pesado no mercado, muito pelo contrário. Haja vista os 173 milhões de euros desembolsados pelos parisienses somente neste ano de 2025 para viabilizar aí as contratações de Kviat Kvaratskhelia em janeiro, além do goleiro Lucas Chevalier e do zagueiro Elias Abarmi na janela de meio de ano. Acontece que o dinheiro do Paris Saint-Germain passou a ser gasto para fortalecer o time coletivamente e não apenas focando na parte individual. Como resultado, o sonho de vencer a Champions League, que até outrora parecia tão distante, enfim se tornou realidade nessa temporada ao Paris Saint-Germain, depois de tantas e tantas tentativas frustradas, marcadas por quedas em oitavas de final, em quartas de final, em semifinais e até mesmo na decisão do torneio continental na pandêmica temporada 2019-2020, quando os franceses, na época comandados por Thomas Tuchel, caíram diante do Bayern de Munique pelo placar mínimo no Estádio da Luz, mesmo com Neymar, Kylian Mbappé, Ángel Di Maria, Marco Verratti, Thiago Silva, Marquinhos e companhia limitada em ação. Portanto, a conquista da Copa Intercontinental sobre o Flamengo apenas coroou o ano mais emblemático e importante da história do Paris Saint-Germain, que já vem trabalhando e jogando para que isso se repita novamente em 2026, o que não é difícil de se imaginar depois que os parisienses espantaram o velho fantasma que tanto os assombrava na Champions League. Vide a terceira melhor campanha do PSG na fase de liga da atual edição do torneio continental, um desempenho bastante superior em comparação ao da temporada anterior, em que o PSG termina a fase de liga na 15ª posição e por essa razão até teve de disputar os playoffs de repescagem. Enquanto na Ligue 1, os parisienses passarão as festas de fim de ano na vice-colocação da tabela, atrás do líder Lens, registrando assim um aproveitamento inferior aos 40 pontos assinalados na última rodada do ano passado, em que eles lideravam a competição. Em todo caso, vale ressaltar que a vice-posição da Ligue 1, apoiada por uma performance pior nessa temporada do que na última, deve-se muito ao fato da rotação promovida por Luiz Henrique no elenco parisiense, sobretudo porque no meio do ano o PSG disputou a Copa do Mundo de Clubes da FIFA e é claro que isso acabou comprometendo todo o planejamento dos parisienses visando a temporada 2025-2026. Não à toa, apenas 4 dentre os titulares do Paris Saint-Germain figuram na lista dos 11 atletas com mais minutos em campo na atual edição da Ligue 1. Tratam-se do goleiro Lucas Chevalier, que muito provavelmente até vai perder a sua titularidade no time depois da grande apresentação de Matej Safonov contra o Flamengo, do meio-campista Vitinha, do zagueiro William Pacho e do ponta Kviat Kvaratskhelia. De resto, os 7 demais jogadores da lista são reservas do PSG, o que demonstra que Luiz Henrique vem dosando a minutagem da equipe na Ligue 1 para que ela chegue inteira fisicamente nos meses de março, abril e maio, ou seja, naqueles mais decisivos da temporada.
Por sinal, eu vi muita gente da mídia brasileira afirmando que o Luiz Henrique poupou boa parte do time titular do Paris Saint-Germain para encarar o Flamengo na decisão da Copa Intercontinental. Mas a realidade é que o treinador espanhol já vem controlando de forma mais rígida a minutagem dos seus jogadores na Ligue 1 desde o início da temporada, o que também explica a queda de rendimento dos parisienses no campeonato francês. O que não acontece, por exemplo, na Champions League, onde o Paris Saint-Germain vem jogando com força máxima e está separado apenas a 5 pontos de distância do líder Arsenal, com a classificação direta às oitavas de final do torneio continental praticamente encaminhada, visto que o PSG necessita ali de, no mínimo, uma vitória e um empate nos últimos 2 compromissos da fase de liga da competição contra a Sporting Clube de Portugal e Newcastle, dentro do agitado mês de janeiro, que ainda reunirá o clássico da capital francesa contra o Paris FC, a final da Supercopa da França frente ao rival Olympique de Marseille, além da visita do Lille ao Parque dos Príncipes pela primeira rodada do retorno da Ligue 1. Seja como for, a Ligue 1 agora dá uma pausa e só volta em 2026. Mas é claro que aqui você vai continuar por dentro de tudo o que mais importante acontece no certame do futebol mundial. Assim como ocorreu em 2025, um ano que eu espero que tenha sido de grandes feitos e realizações para vocês. Se não foi, 2026 certamente será. Eu aproveito para agradecer demais a parceria ao longo do ano. Valeu mesmo pela companhia e desejo para você e para sua família um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Na primeira semana de janeiro estarei aqui de volta, porque no Soccer Blog a bola nunca para de rolar. Até lá.